Boa noite. Vamos lá, dar uma continuidade então, segundo ano. A filosofia de Kierkegaard, módulo 5, capítulo 13, Eu estava estudando novamente sobre ele porque eu acho muito interessante tanto a vida dele, essa biografia que eu contei para vocês na aula passada, e eu acho uma coisa muito interessante que vai tendo uma conotação de que ele escreve justamente pela sua própria existência. O fato dele ter passado o que ele passou e discorrer todo a, a sua trajetória diante de tanto problema, ele acaba, então, tentando buscar uma verdade, porque depois, logo agora, vocês vão ver que ele vai também buscar esse conceito de verdade, e ele vai ter sempre em mente querer buscar alguma coisa contra a teoria hegeliana, né? Então ele vai contra algumas coisas que Hegel diz. Eu deixei aqui aberto só para vocês não se esquecerem a respeito do que Hegel falava, porque de repente fica. É aquilo que ele falava assim, ele dizia que o real é racional e o racional é real. Em outras palavras, real é racional. Olha aqui. A realidade possui racionalidade ou identifica-se com ela. Racional é real. A razão possui realidade ou identifica-se com ela. Daí você vai, depois você fica prestando atenção nessa frase que eu li, que eu também acho até interessante, é algo até bacana a maneira com que ele apresenta a questão da matéria em si e como ele age com relação à própria razão. Então, Kierkegaard, ele vai então apontar a irracionalidade e os paradoxos que acabam cercando a vida humana. Por isso que depois ele vai querer compreender, ele vai ter uma parte aí que ele vai falar sobre a angústia. O que é isso? Que ele vai tentar explicar isso aí. É muito show. Essa maneira com que ele discorre, vocês vão ver, a cada momento que às vezes vocês que já passaram por alguma coisa que te trouxe esse tipo de sofrimento, eu até uma ansiedade, uma inquietação, um tormento, uma aflição, aí ele aponta o porquê que isso ocorre e como que tem que ser. Então ele vai então apontar as irracionalidades e os paradoxos que cercam a vida humana. O mundo, segundo ele, olha aqui, ó, o mundo me dá náusea, ele é insípido, não tem sal nem sentido, afirma então Kierkegaard. Pensa o que esse homem então devia estar passando, mas o que ele então ele entende. Porque eu não posso falar que ele estava passando, tudo indica que sim, mas é o que ele, como ele vê a vida. E aí nos seus escritos, ele busca recolocar a questão da verdade, foi o que eu falei para vocês, ele vai querer buscar isso então, só que com novas bases, as do processo da existência concreta, a ausência de um pensamento totalmente sistematizado, contrasta com o método de maior oponente, que no caso era Hegel, que é o que eu acabei de ler, para vocês entenderem a questão aí do real, racional, racional e real. Isso é uma das coisas só, né? Aí Kierkegaard critica Hegel, porque ele vai dizer que é muito abstrata a teoria de Hegel. Porque ele não considera a subjetividade humana. E aí isso causa um verdadeiro nojo, uma ojeriza nele,
porque ele fala que ele coloca assim, ser reduzida ao parágrafo do sistema de Hegel. Quando ele deixa de ver a subjetividade humana. E aí ele pode até ter razão, né? Porque o homem realmente, gente, se a gente for pensar, fica aí, né? Como todas as teorias de todos os filósofos, deixa a gente meio baratinado em algumas coisas, porque cada um tem um ponto muito interessante. A teoria ou pensamento abstrato não contém, segundo ele, o mesmo estímulo que a paixão para que o indivíduo se lance em busca da liberdade. Prestem atenção, a teoria ou pensamento abstrato não contém o mesmo estímulo que a paixão para que o indivíduo se lance à busca da liberdade. Então ele vai criticar essa teoria que é muito abstrata, que você não consegue colocar essa subjetividade, que você não consegue entender o homem nessa subjetividade um pouco. E aí, porque, segundo ele, a paixão é uma coisa até que leva à liberdade. Aí, Kierkegaard, ele rejeita a eternização que Hegel introduz na filosofia. Porque esse pensamento abstrato e subespécie aterne. O que significa isso? É uma expressão latina que significa sob o ponto de vista do eterno. Então você vai ver que ele tem uma briga aí com isso. E isso ele considera uma subjetividade. Porque ele vai falar que deixa de fora a existência, isto é, o próprio modo de ser do homem. De todo homem, inclusive o pensador. O homem é algo concreto, temporal, em devir, situado nesse modo de ser que chamamos existência. Por um cruzamento do temporal e do eterno, submerso na angústia. Olha aí, como é que ele vai ter na visão do homem. Para a existência é essencial um movimento, que o pensar subespécie a eterne acaba anulando. É muito interessante essa visão, né? Essa briga que ele vai criando com essa possibilidade da abstração que é colocada por Hegel a respeito do homem. E não considerando, principalmente no que diz respeito sobre o ponto de vista do eterno. É interessante, né? Porque o pai dele, quando a gente olha aqui atrás, olha aqui, ó. O pai queria que ele se tornasse um pastor. Então daí ele começa, né? A ter essa visão e a entender. E aí vem aqui agora a respeito da angústia. Prestem atenção, tanto que esse cara é interessante. A filosofia kierkegaardiana, a angústia, olha aqui, a angústia é um conceito fundamental. Agora você vai pensar assim, meu Deus, como é que o cara faz uma análise da angústia que o ser humano passa? Prestem atenção. Para ele, quando fazemos escolha na vida, não só encadeamos lógicos que indicam o melhor caminho, porque para eles existir significa escolher entre infinitas possibilidades. Então, quando ele fala dessa escolha na vida, ele vai falar que essa vida nossa, da qual, por isso que ele fala que é temporal, é no meu tempo, eu tenho que fazer escolhas. E realmente, gente, quando nós estamos diante de algumas coisas que nós temos que fazer escolha e tem uma infinidade de possibilidades de escolhas,
traz uma certa aflição mesmo. Então, é muito interessante você pensar dessa maneira. A escolha, olha aqui, entre infindáveis possibilidades, pode gerar angústia. Que o filósofo também chama, esses são nomes, por isso que eu leio devagar, por isso que eu falo devagar, porque são nomes das quais são questões de vestibular. Ele fala assim, ó, que o filósofo chama também de vertigem de liberdade. Aí o autor da apostila coloca aí para vocês, vertigem de liberdade. É o que podemos sentir diante da multiplicidade de escolhas que temos que fazer na vida. Isso é Kierkegaard, tá? Ele entende dessa maneira. Agora vamos continuar aí para vocês entenderem mais ainda. É o sentimento de quem vê diante de possibilidades infindáveis e se atormenta ao precisar fazer escolha. Aí a pessoa sai do eixo, porque ela se angustia mesmo. Ela passa por tormento, por inquietações, por sofrimento, fica muito ansioso. E isso era o que ele estava enxergando da vida, do ser humano. E eu imagino, eu posso estar errado, e às vezes alguém pode até me fazer uma crítica, que eu entendo que ele estava vendo a própria vida, mediante a própria biografia e essa questão teórica dele. No entanto, aí daí ele vai terminando. No entanto, uma vez feita a escolha, ele passa a ser experimentada como necessidade. E é claro, você tem uma infinidade de possibilidades. Aí você faz uma escolha. Até isso ocorrer, claro que te causa tormenta, dependendo das escolhas, que você está com receio, você está com medo. E aí vai te causar isso tudo, que para ele é chamado de vertigem de liberdade. Agora, depois de feita a escolha, e você tem que passar a experimentá-la, claro. Se eu fiz agora determinada escolha, eu vou trilhar aquele caminho. E olha aqui, a ser experimentada com necessidade. Por isso a vida deve ser vivida olhando para frente, fazendo novas escolhas, porque conforme eu vou trilhando o caminho da qual eu fiz essa opção, eu vou olhar para frente, porque agora eu tenho que seguir. Não adianta. Aquele velho ditado de que o leite foi derramado, caso a gente tenha feito uma escolha ruim, acabou. Agora você tem que olhar para frente e falar bola para frente em relação a isso aí. Aí ele fala, fazendo novas escolhas, porque é claro, o caminho está aí, ele vai chegar mais escolhas, mais opções, e nós vamos ter que encarar e tentar fazer as melhores, mas causa a mesma coisa. Fazendo novas escolhas. Entretanto, ela só pode ser compreendida quando olhamos para trás. De repente você faz uma escolha. Você tem que seguir em frente. Mas eu só posso compreender quando eu olho e falo, puxa vida, acertei na escolha. Nó! Eu agora fiz, agora eu estou vendo o que eu fiz. Por quê? Porque eu olhei para trás. Então, é muito doido, né? E ele termina assim, quando o indivíduo não consegue lidar com as consequências da decisão tomada, acaba então ele experimentando o sentimento que acaba sendo gerado é desespero. É nesse contexto que Kierkegaard elegeu como seu objeto filosófico a existência do ser humano, o seu estar no mundo. O filósofo conclui que o ser humano deseja fugir da angústia, a doença mortal que assola todos nós. Vixe, cara é porreta. Depois a gente segue aí, então, mais. E amanhã na live nós estamos aí para falar desse malucão, mas muito realista, né? Um beijo e até amanhã.